Olá, queridos. Tô achando escuro aqui. Deixa eu deixar aqui. Tudo bem com vocês? Nossa. Oi, Natinha. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aí. Já vai mandando essa live aí para umas 5 pessoas, pelo menos. A gente vai conversar um pouquinho sobre autoestima. Essa semana eu passei a semana falando sobre isso. E muita gente interagiu. Boa tarde. Muita gente, eu perguntei se queriam que fizesse uma live sobre isso. Muita gente falou que sim. Então a gente vai ter uma conversa, uma introdução, na verdade. Porque é um assunto muito extenso. E para a gente entender um pouquinho os fundamentos disso, né, da questão da autoestima e o que é que isso tem a ver com identidade, Marcela. Daqui a pouco a gente vai entender. Porque... Oi, mãe. Daqui a pouco a gente vai entender a relação com a... Ixi, minha filha jogou um ursinho aqui, tá ouvindo barulho? Então, já envia aí para pelo menos 5 pessoas para poder começar a falar. Tatiana, se tu quiser entrar um pouquinho para poder falar, antes de eu começar a falar sobre autoestima, falar um pouquinho sobre ontem, fica à vontade. Você vai falar, eu quero. Ontem foi uma manhã incrível. E a gente teve um momento de desbloqueio. E foi muito bom. Sim, aí até coloquei a postagem que eu coloquei aí agora. Se quando as nossas feridas ajudam a cicatrizar as feridas as nossas cicatrizes ajudam a cicatrizar as feridas de outras pessoas, a gente tem certeza que a gente está indo no caminho certo, no nosso propósito. Então, mas vamos começar, né? Já passou um minutinho aí. Então, nossa intenção é falar um pouco sobre autoestima. Só que a autoestima é um assunto muito complexo, muito amplo, que não dá pra gente falar apenas em uma live, tá? Então agora vai ser só uma introdução. E pra gente poder entender, a gente poder se situar, vou dar um exemplo, fazer uma analogia, que a autoestima é como se fosse uma mesa, tá? E a tampa dessa mesa é o amor próprio. E essa mesa, ela tem 4 pernas, que são a autoaceitação, a autoconfiança, a habilidade social e grupo de apoio. São quatro pernas nessa mesa, tá? Só que a gente vai falar hoje da tampa da mesa. Essas outras pernas da mesa, no final eu vou falar aqui pra vocês, tá? Mas por que a gente vai falar da tampa da mesa? Porque quando a gente fala de autoestima, como eu já falei no history durante essa semana, auto vem de si mesmo. E estima é você dar valor, você respeitar, você estimar, você ver o valor de alguém, estima. Então, autoestima é você ver esse valor em você mesmo. Então, essa autoestima está diretamente ligada a esse amor próprio. Então, por que eu vou começar a falar sobre amor próprio? Por causa dessa ligação direta. Às vezes se entende como autoestima e amor próprio como a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá? E a questão do auto, quando a gente fala auto, é algo que está lá dentro e não algo que depende de alguma coisa fora. Então, tem gente que acha que para ter autoestima, depende de alguma coisa que vem de fora. E não depende de algo que vem de fora, depende de algo que tem dentro de nós. Então, se você está pensando que para você tá bem com você mesmo, ter a sua autoestima boa, depende de uma condicional, então isso não é autoestima. Porque quando depende de uma condicional, é porque é de algo que está fora. Então, se você depende da validação de alguém, se você depende do dinheiro que você tem, se você depende do corpo que você tá, se você depende do tipo de casa que você mora, do tipo do celular, se você tiver sem dinheiro, por exemplo, você fica mal, se você não tiver com o celular da moda, o de última geração, você não tá bem, ou se você não tiver com o carro do ano, se você não tiver com o peso que você acha que tá. Isso tudo mexe com a sua autoestima, então isso não é autoestima. Vem de fora, vem de fora. Então, o que vem de fora não é auto, o que vem de dentro, entendeu? Então, o que vem de dentro é incondicional. Por isso,
eu estou falando do quê? Do amor próprio. Então, quando a gente começa a entender o que é o amor próprio e como esse amor é formado, e daí a gente vai entender porque muitas vezes a gente aceita, ou a gente aceita determinadas coisas, ou a gente acha que por não ter isso, não ter aquilo, não tá bem, isso é autoestima auto-baixa. Entendeu? Vocês que estão aí ouvindo, tá fazendo sentido isso pra vocês? Então me coloca aí nos comentários pra eu poder, porque às vezes eu falo muito rápido, porque eu penso, o meu cérebro é muito ativo, e aí eu vou falando rápido demais e quem tá me ouvindo às vezes é um pouco mais, tem um comportamento mais estável, mais devagar e acaba perdendo minha linha de raciocínio. Mas tá dando pra entender? Vai colocando aí pra mim, por favor. Então, a maneira que você se ama é a maneira que você vai ensinar outras pessoas a te amarem. E isso é muito louco. Por quê? A maneira que você se ama, a maneira que você se ama é a maneira que você aprendeu a se amar quando você era criança. Então, as nossas relações primárias, que são o nosso pai e a nossa mãe, ou às vezes os nossos professores, os tios, ou então quando é criado com a avó, com o avô, com algum responsável, enfim, se você tem um irmão mais velho, a maneira que você aprende a se amar é como essas pessoas te amam. São as relações primárias. E o que é que a gente faz? A gente replica esse amor nas relações secundárias. Isso. Pronto, a Tati colocou autoestima, está se amando. Sim, é o amor próprio ou o auto-amor. Só que, Tati, como a gente falou aquilo ontem, aquelas coisas que a gente falou ontem, as consequências das nossas bloqueios emocionais da infância, e o que eu estou falando agora, a maneira como a gente foi ensinado a se amar é a maneira que amaram a gente. Então, a maneira que os nossos pais nos amaram é a maneira que a gente aprende a se amar. E como a maneira daqui da terra, dos nossos pais, que já aí vem dos pais dele, dos avós, entendeu? Que já vem isso, a gente vem replicando, eles já replicaram o que foi ensinado para eles e a gente replica o que foi ensinado para a gente. Então, se a maneira que foi ensinado para a gente é uma maneira de um amor condicional, que é a maneira que a gente foi educado, né? A gente vai se amar dessa forma também condicionada. A gente não vai se amar de uma maneira incondicional, que é a maneira que a gente deve se amar, que é o significado de amor. Amor deve ser incondicional, só que a maneira que a gente é ensinado é um amor condicional. Quando um pai fala para o filho, olha, se você não obedecer, eu vou fazer isso e isso. Se você não obedecer, eu vou pegar aquela boneca que eu lhe dei. Nossa, quando eu ouvia isso, e eu já ouvi isso com pessoas próximas a mim, tipo, dá um brinquedo para uma criança, e aí você diz, se você continuar fazendo isso, eu vou pegar esse brinquedo e dar para alguém. Então, o que é que você está ensinando para a criança? Um amor condicional. Quando você compara um irmão com outro, quando você não tem esse amor, né? Que quando você não tem o amor do seu pai ou da sua mãe que você tanto queria. Então você se sente rejeitado e você se sente não merecedor de amor, porque você não recebeu da maneira como deveria ser. Então, como a gente aprende uma maneira condicional de amar, sempre olha, eu vou fazer isso se você fizer isso. Olha, eu vou te dar a bicicleta se você passar de ano. Olha, se chegar no final do ano e você não passar, você não vai ganhar nada. Entendeu? É sempre um um amor condicionado. E outra coisa, na nossa geração, pelo menos na minha geração, e eu acho que nas gerações anteriores também, a gente não era educado, a gente era punido, a gente era reprimido. Então, não era educação, era punição. Tem essa questão muito de apanhar, de bater, né? Ainda bem, graças a Deus, hoje que existe a disciplina positiva, né? De você educar uma criança de maneira respeitosa, impondo limites, mas com amor, né? Você vai ensinar essa criança a se amar, a se valorizar, não batendo, não espancando, né? Eu tenho um amigo que eu não vou falar o nome aqui por questões de ética, mas que era espancado pelo pai e hoje sofre as consequências disso, de ter sido espancado pelo pai. Então ele não aprendeu uma forma de ser amado. Então, como a gente aprende esse amor condicional, a gente também se ama de maneira condicional. Né? E o que a gente faz? Replica nos nossos relacionamentos secundários, que é nossos relacionamentos amorosos, conjugais, até com os amigos mesmo. Porque se eu aprendi
Se eu aprendi de maneira condicional a me amar, eu também vou amar de maneira condicional. E aí o exemplo, quando a pessoa está no namoro, no casamento, diz que ama, e aí quando acaba o namoro, pronto, no outro dia a pessoa é a pior pessoa do mundo. Porque agora não está mais satisfazendo os meus interesses, agora eu odeio a pessoa. E o que a pessoa faz? Começa a denegrir a imagem do outro para também não ter que aceitar também que fez besteira. Então, sempre fica essa questão do condicionamento. Porque a gente não é ensinado na criança, quando criança, de receber o amor incondicional dos pais, que é o reflexo do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele sim é incondicional. Se você está respirando agora, é porque Deus permitiu. O ar, o fôlego de vida, quem foi quem deu, foi Deus. Então isso é o quê? Isso é amor de forma incondicional. Porque na hora que ele quiser que tu pare de respirar, ninguém no mundo vai conseguir mudar isso. Só ele. Então se ele está permitindo que a gente esteja respirando agora nesse momento, é porque ele nos ama de forma incondicional. E o que acontece? As pessoas não aceitam esse amor incondicional de Deus e não se ama também de forma incondicional. Então, quando eu falo que a minha virada de chave, da minha identidade, do meu amor por mim, foi quando eu entendi isso, a questão da condição, que Deus me ama de uma forma incondicional e não dessa forma que os nossos pais ensinam aqui na Terra, foi que tudo mudou. Tudo mudou. Quando eu comecei a me amar de forma incondicional. Porque a percepção, o conceito de amor mudou. E porque nos meus relacionamentos eu tinha essa deficiência por causa da rejeição, por causa da falta do amor do pai. Que aí o amor do seu pai reflete o seu relacionamento com Deus. E aí, a partir daí, quando você reflete o seu relacionamento com Deus, que você não entende que Deus te ama de uma maneira diferente de como a gente recebe amor aqui na Terra, e aí a gente começa a fazer o quê? A se punir. E a gente começa a se punir também, quando a gente não tem o nosso amor próprio de forma incondicional, a gente começa a se punir e se auto-sabotar. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Escreve pra mim aí, por favor, se tá fazendo sentido pra vocês. Porque vocês têm que entender isso. E quando a gente entende isso, muda tudo. Tatiana, Nath tá aí ainda, Joelma que entrou agora. Zilmara também. Zilmara não acompanhou o começo. Então, quando a gente não entende que esse amor de Deus é incondicional, que não é igual ao amor dos homens, e aí quando a gente não se ama de maneira incondicional, porque a gente está replicando o amor que foi ensinado pra gente nos nossos relacionamentos primários, então a gente começa a se punir também. Porque lembra que eu falei que o amor dos pais, a maneira que os pais nos amam, é a maneira que a gente aprende a se amar. E daí, quando a gente não fazia o que os pais queriam que a gente fizesse, a gente era o quê? Punido. Né? Porque se você não fizer, você vai apanhar, se você não fizer, você vai ficar de castigo, tem sempre o se, sempre é condicionante. Então, a gente aprende a se amar da mesma maneira, de forma condicionada, e não aprende a se amar de forma incondicional. Então, quando a gente não se ama de uma maneira incondicional, a gente vai fazer o quê? O que a gente aprendeu lá na infância, vai começar a se punir. Vai começar a se punir, porque a gente não se ama, a gente não tem a nossa imagem, a nossa identidade de maneira clara, a gente não entende quem a gente é, então a gente vai começar a se punir também. Então, quais são os tipos de punições? N punições. Então, vou falar algumas aqui, que aí vai fazer sentido em relação a uma das meninas que está aqui na live também, que foi falado ontem, a questão de estar num relacionamento que não é recíproco, aí a gente tenta colocar no outro a projeção do amor do pai que não teve, quer que o outro ame igual o pai, que era o amor da infância que você não teve. Então, como é que a gente começa a se punir? Entrando em relacionamento onde as trocas não são equivalentes. Por quê? Porque você acha que não merece. Não foi aquele amor que você aprendeu? Aquele amor que não é de forma condicional? Então, como você não se ama de maneira incondicional, você acaba entrando num relacionamento que não é equivalente, porque você acha que não merece esse amor, que é um amor, que amor já é o quê? Incondicional, que deveria ser incondicional. Tá entendendo, Tatiana? Aquilo que foi falado ontem.
Então, a gente começa o quê? Ter complexo de escravo, de derrotista, porque a vida é assim, a vida é ruim mesmo e não tem mais o que fazer. Então, complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Complexo de Gabriela. E como é que a gente se pune? Comendo demais. Pra quê? Pra gente não ter uma imagem boa da gente mesmo. Começa a ficar com sobrepeso. Eu sei que existem pessoas que têm problemas metabólicos, enfim. Isso não estou falando disso, mas estou falando de uma pessoa que não tem problema de saúde, tá? Para depois dizer que eu sou preconceituosa, gordofobia, enfim. Sabe que na internet tudo pode ter um outro conceito. Fazendo o quê? Se auto-sabotando. Você não conseguir manter, por exemplo, um projeto que você, quando está quase dando certo, você arruma um jeito de que dê errado. Por quê? Os nossos pensamentos geram sentimentos que geram crenças. E aí essas crenças são o quê? Autorrealizáveis. E as crenças autorrealizáveis, o nosso cérebro vai dar um jeito de que aquilo tem que fazer de todo jeito. E aí depois, quando eu entendi isso, minha gente, eu fiquei pensando tanta besteira que já eu não entendia como era profundo. É muito profundo, Tati. E eu nem vou falar tudo aqui hoje. Agora, nesse momento. Não tem como falar porque é muita coisa. Então, a gente fica tentando dar um jeito. Eu vou falar de mim. E aí, provavelmente, você pode ter passado por isso também. Uma das meninas que está aqui na live. E a gente, como eu falei, acaba entrando em relacionamentos que não são equivalentes. E por quê? A gente vai replicar o padrão de relacionamento que a gente viu os pais da gente tendo, da maneira que o nosso pai tratava a nossa mãe, ou nossa mãe tratava o nosso pai. E o que acontece? Geralmente, a gente vai se relacionar com alguém semelhante, porque o nosso cérebro tem que... Olá, Rodrigo, Douglas, que bom ter vocês aqui. A gente tá falando de autoestima, tá? Então, quando a gente não... Aquele padrão de amor que a gente aprendeu lá na infância, do nosso pai e da nossa mãe, a gente acaba replicando isso. E a gente geralmente vai se relacionar com alguém que seja semelhante ao nosso pai e à nossa mãe. Porque a crença que foi instalada na nossa cabeça, ela é autorrealizável. A gente então vai fazer com que a pessoa que a gente esteja se relacionando seja parecida com aquilo. Então, como eu vinha falando, da autopunição. Tatiana, por isso passei por relacionamentos iguais e achava que sempre será assim. Exatamente. Porque a nossa crença que foi instalada quando a gente era criança, que às vezes, a maioria das vezes está lá no nosso inconsciente ou subconsciente, que a gente não entende porque está replicando, a gente não entende porque está fazendo determinadas coisas, porque a crença está no subconsciente. Então, como está no subconsciente, a gente não entende por que está fazendo aquilo. E a gente não entende a questão de a gente não ter amor próprio, porque como a gente passou por questões de não ter o amor da maneira que a gente gostaria que tivesse, e aquilo ficou instalado no nosso subconsciente. Então, o amor incondicional está bloqueado na nossa mente. A gente fica bloqueado para isso. E a gente acha o quê? Que não merece. Começa a passar pelos bloqueios de não merecimento. Então, como o amor de Deus é diferente do nosso amor, o amor de Deus é incondicional, só que o padrão de amor que a gente está acostumado com o padrão aqui da Terra é um amor condicional, o si. Então, a gente começa a não ter aquele amor de Deus, entender que aquele amor de Deus é incondicional, e a gente começa a não se amar por causa disso. Porque a gente não entende que o amor de Deus é diferente do padrão de amor dos homens aqui da Terra. Então, como eu vinha falando, como é que a gente faz para reprogramar isso? Quando a gente começa a entender. Porque o primeiro passo do autoconhecimento é trazer a consciência. Quando a gente não sabe que isso existe, a gente não tem como fazer diferente. Então, quando a gente traz a consciência, quando a gente começa a entender que esse padrão do amor que foi ensinado aqui na Terra é diferente do amor de Deus, e que a gente se ama da maneira que foi ensinado pra gente na infância, e os padrões são os padrões que ficam gravados na nossa mente, e a gente começa a replicar na vida adulta esse padrão de amor, e aí a gente, para poder mudar isso, tem que entender todo esse processo que eu falei desde o início, para poder mudar, para poder virar a chave.
Porque enquanto a gente não entende que a gente está replicando o que a gente aprendeu na infância, a gente não vai poder fazer diferente. E aí a gente só começa a se amar de verdade quando a gente entende que a gente tem que se amar de uma forma incondicional. Porque, como eu falei, para quem chegou aqui agora, a gente aprende a se amar da maneira que a gente foi amado. Então, esse padrão fica instalado lá no nosso subconsciente. E daí, o nosso amor próprio, a gente ensina as pessoas a amarem a gente da maneira que a gente se ama. Então, como a gente foi amado na infância de uma forma condicionada, sempre o se, e não de forma incondicional, a gente também aprende a se amar de uma forma condicional. A gente não se ama de forma incondicional. Então, quando a gente não se ama de uma forma incondicional, a gente começa a se punir por não ter esse amor incondicional e não se conhecer. E aí eu falei algumas maneiras de punição. A gente entrar em relacionamentos que não são equivalentes, a gente, por achar que não merece, a gente comer demais, a gente ter complexo de escravo, de derrotista, a gente se auto-sabotar de várias maneiras. Estão me entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui embaixo, por favor. É que eu falo de um pouquinho acelerado. Vocês estão entendendo? Quem tá entendendo, coloca aí. Tá fazendo sentido para mim. Só para eu ver se a minha linha de raciocínio tá... Vocês estão entendendo? Escreve aí para mim, por favor. Ninguém vai me escrever? Ninguém vai me responder? Então é isso. Então, para quem não pegou do começo, assiste depois que eu acabar aqui. Eu falei que isso é um assunto bem complexo. A gente não consegue falar tudo só em uma live. Tá fazendo sentido, sim. Então, a gente começa a reprogramar a nossa mente quando a gente começa a entender o processo e quando a gente começa a fazer esse exercício de amor incondicional. Como eu falei aí, se a gente está respirando agora, se Deus está permitindo que a gente está respirando, é porque Ele está permitindo, Ele está te amando de uma maneira incondicional. Porque se Ele quisesse, se você parar de respirar, acabou. Ninguém muda isso. Ninguém muda. Então, se Ele está permitindo que você respire nesse momento, é porque Ele te ama de uma maneira incondicional. Então, a gente tem que reprogramar a nossa mente para entender que a gente tem que se amar da maneira que Deus ama a gente. Então, se a gente não mudar esse padrão de comportamento, a gente não vai se amar e a gente também não vai amar o outro. Porque o amor pelo outro tem que ser de uma maneira também incondicional. Aí vocês vão me falar, não, Marcela, impossível, não tem como amar as pessoas de maneira incondicional. Tem, porque esse é o padrão de amor, porque Deus é amor. E Ele ama de maneira incondicional. Então, o amor que a gente tem que ter por nós mesmos é esse, de forma incondicional. Então, só para a gente finalizar, que eu falei que a questão da autoestima está ligada ao amor próprio. É uma mesa que o amor próprio é a tampa da mesa. As outras perninhas da mesa, as 4, é autoaceitação, autoconfiança, habilidade social e grupo de apoio. Então, não dá para falar tudo em uma live só. Isso só foi a introdução, tá certo? Eu vou deixar depois para outro momento, para a gente dar continuidade, mas eu queria que vocês entendessem pelo menos essa primeira parte, que a gente só vai ter a autoestima quando a gente conseguir se amar da maneira certa. E aí, a gente se amando da maneira certa, a gente vai amar o outro da maneira certa. E a gente, esse amor por nós mesmos, não depende de fatores externos, não depende de si, de condicionante. Depende só do nosso próprio amor, do nosso autocuidado. Não tem condicional. Se tiver condicional, não é autoestima. Tem que ser de forma incondicional. A gente tem que se amar de maneira incondicional, tá? Então, agradeço vocês que estiveram aqui agora e espero que vocês se amem de forma incondicional. E só assim vocês vão elevar a autoestima de vocês. Tá? Obrigada por hoje.